paz. Amém? Não haverá mais violência, não haverá mais corrupção. Ele vai destruir o império das trevas e vai estabelecer esse reino eterno de justiça e paz. Amém? Então vamos declarar isso com essa canção. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa hora? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu, antes de passar a palavra para a Marta, tenho que fazer uma coisa que a gente tem feito desde o primeiro dia. É agradecer a presença. Mas nem citamos elas. Mas assim, ficamos tão a fazer o trabalho, a dinâmica. Não apresentamos nenhuma visitante nenhum dia. Já é sábado, está acabando. Algumas já até foram embora se apresentar. Mas hoje não passa também. Acaba hoje, né? Hoje não passa. Então vamos começar por essa ala. Bendito Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Nela temos ficado o dia inteiro, Senhor, buscando a Ti, buscando o Teu conhecimento, buscando os Teus propósitos, Senhor. E temos ficado maravilhadas com o que o Senhor tem nos apresentado. São coisas excelentes, Senhor, que nós nem pensamos, nem cogitamos no nosso dia a dia. Mas te pedimos que essas coisas encham a nossa alma, encham o nosso coração, Senhor, de tal forma que possamos passar a pensar só nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a terra nos entristecem, Senhor, nos abatem, nos derrotam, Senhor, mas as coisas que são de cima, Senhor, nos elevam, Senhor, nos levam para mais próximos de Ti, Senhor, nos dão vitórias, Senhor. E é isso que nós precisamos. Agora nós temos a graça de ouvir a tua serva Marta. Senhor, uma eleita tua, Senhor, nirachou, manai. Eleita lá, e ela teme o teu nome, Senhor. Ela teme falar só aquilo que tu alabaxou, manás, colocais na boca dela, Senhor. Então, abençoa a tua filha, Senhor. Abençoa a tua filha, que os seus lábios só se abram, mediante ela achou, manachanai, mediante ao comando do teu Espírito, Senhor. E só saia palavras nerachou, nerachanadamai. Só saiam palavras de verdade, palavras que estão escritas na tua palavra, Senhor. Estão escritas no teu coração e tu trouxeste para os homens conhecerem, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim com a tua filha, Senhor. E nós vamos te engrandecer e vamos bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou calminha, e pediram para gritar, para acordar, um desafio agora, né, gente? Falar depois do almoço. Vamos combinar uma coisa? Quem tiver sono, vai ficar em pé, vai lá para trás, para ficar. Por quê? Senão a gente vai perder a porção de hoje. Lembra que a gente falou do maná? Cada dia era um maná, amém? E a gente já se alimentou. Algumas irmãs não estavam aqui, eu vou tentar fazer um retrospecto bem rapidinho. Mas a porção de hoje é para hoje. A gente não pode sair daqui sem receber, amém? Glória a Deus. Vira para a tua irmã e diz: se eu ameaçar em cochilar, me dá uma cotovelada para eu acordar. Olha aí o compromisso, hein? Olha o compromisso. Amém? Olha de novo para ela. Está sozinha? Você olha para ela. Eu te amo, minha amada.
E nós vamos morar na eternidade juntas. Glória a Deus, amém? Aleluia, as palmas louvam o Senhor, amadas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um retrospecto rapidinho, para a gente poder abençoar as irmãs que não estiveram aqui na quinta e ontem também, né? Bem rapidinho, tá? Só uma pincelada. Irmã Lenice, ainda tem a lição de quinta e de sexta? Tem ou não? Quinta não? Mas a gente pode depois mandar para vocês por PDF, tá? Se não tiver, bem? Então vamos lá, meninas, a paz. Eu sou a irmã Marta, tá? É uma honra estar aqui, ao mesmo tempo, assim, eu me sinto um temor, né? E ao mesmo tempo muito honrada. Por quê, queridas? Porque essa palavra, ela está sendo restaurada nesse tempo. Amém? Nós passamos aí 21 séculos com essa palavra escondida, mas aprove ao Senhor, o Todo-Poderoso, liberar nesse tempo. É o meu e o teu tempo. Você se sente feliz por isso? Se sente honrada por ter acesso a essa palavra hoje? No século passado, o Senhor restaurou os dons espirituais. Lembram disso nos Estados Unidos? Passamos muitos séculos sem ter a liberdade dos dons espirituais. A manifestação dos dons. E quando foi na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, no século passado, o Senhor restaurou os dons espirituais. E agora, nesse tempo, o Senhor está restaurando a palavra do reino. Amém? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem um evangelho, muitas das vezes, triunfalista, não é isso? O evangelho da teoria da prosperidade, não é isso, gente? E temos igrejas que falam a verdade, sim. O evangelho de Jesus, da salvação, da libertação, da cura. Mas muitas delas ainda não tiveram a iluminação de falar do evangelho do reino. É por isso que você que é de outra igreja está aqui. Amém? Para você ir aprendendo. E agora, final de março ou abril, a gente vai ter o seminário escatológico completo. E você precisa vir e trazer o seu pastor. Você precisa vir e trazer o seu pastor. Você precisa vir e trazer um membro da sua igreja, porque é uma formiguinha aqui, um pouquinho ali. Quando vocês perceberem, vocês também vão estar levando essa palavra para a sua igreja, porque o Senhor quer que toda a terra tenha o conhecimento do evangelho do reino. E a palavra vai mais além, que ele só vem quando toda a terra tiver o conhecimento do reino de Deus. Aí ele volta. Então, cabe a mim e a você. Não foi por acaso que você está aqui hoje, querida. Não foi só para sentar, ter uma comunhão com as irmãs, não. É compromisso e responsabilidade. O que você está recebendo hoje, vai levar as apostilas, vai estudar, vai ser bereana. Vai, não ficar apenas com a palavra do homem, porque às vezes o homem também não foi iluminado, não foi alcançado, mas a palavra do Senhor está disponível para toda a igreja. E nós precisamos, o nosso coração precisa arder por essa palavra, porque é ela que vai trazer o nosso rei de volta, depois de toda a terra ter o conhecimento. Então existe um compromisso de nós, de Deus para conosco. Amém? Então, amadas, na quinta-feira, a irmã Lenice falou ali da queda, né? E através da queda, houve a separação. A Bíblia fala que nós todos estavam destituídos da glória de Deus, amém? O que acontecia lá no primeiro jardim? Na virada da tarde, alguém pode dizer? Ah, que lindo! Na virada da tarde. É isso? Só o que aconteceu? A mulher ouviu a serpente e ali induziu o seu marido também, né? Deu ao fruto, ele também pecou, e o casal pecou e foram expulsos e retirados do jardim.
lá, nesse momento, eles perdem o governo, perdem a autoridade, saem dali humilhados. E teve sentença para o homem, teve sentença para a mulher e teve sentença para a serpente, amém? E para a mulher, ela daria à luz, né, o parto com dores. Isso ainda acontece? Vai acontecer, né? Até que a gente seja glorificada. Vai acontecer. E que o seu desejo seria para o seu marido. E que ela, nessa relação, ela seria submissa. Antes, ambos estavam no mesmo patamar. Estavam juntos. Mas depois da queda, ela precisa se submeter ao seu marido. Amém? E aí a história foi passando, Jesus vem e vem com o mistério da reconciliação. Através de Jesus, hoje o véu se rasgou e nós temos acesso direto a quem, queridas? Ao Pai. Temos acesso direto por Jesus. Então, uma salva de palmas para Ele, para glorificar o Rei, aquele que morreu no meu e no seu lugar. A dívida era nossa, mas Ele pagou essa dívida, se fez maldição no nosso lugar. E Ele triunfou, despojou sobre Satanás e seus demônios. E hoje Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, nosso Abba, Pai, Deus e Yahvé. E é o nosso intercessor, intercede dia e noite pela minha e pela tua vida. Amém? Então, acho que foi isso, né, Lenice? Mais ou menos, do teu dia. Ontem, com a Luciana, nós aprendemos que tem uma realeza para nós. Luciana deu algumas pinceladas aqui, né? Do encontro, do Armagedon, do arrebatamento, da ida para o Armagedon, depois do milênio. Depois, quando eu entrar na aula, eu vou fazer uma diferenciação do milênio para a vida eterna, vai chegar o momento certo, né? Mas nós aprendemos que mesmo como mulheres, mesmo Eva, tendo feito o que fez, Jesus, pela graça e misericórdia, hoje, Ele deu a todas nós o direito também de filhas, assim como aos homens e mulheres, judeus e gentios, né, que hoje a igreja, todos têm direito e têm essa filiação e essa paternidade de Deus. Isso é direito conquistado por Jesus na cruz. Amém? Hoje de manhã, Luciana, aula tremenda, né? Algumas também não estavam, mas pegaram um pedacinho do corpo que glorificado. Glorificado. Os mortos ressuscitarão, levantarão dos seus túmulos, voltarão aos seus corpos. E os que estiverem vivos na vinda do Senhor serão transformados e todos subirão juntos. Não precederemos aos que estavam mortos, aos que ressuscitaram. Amém? Então, a maior esperança da igreja é a ressurreição. E a gente hoje, infelizmente, não ouve nos púlpitos ressurreição. Não é verdade? E nós não vamos reinar, não vamos tomar posse de um reino só em alma. Nós precisamos retornar ao nosso corpo, assim como Jesus retornou e o corpo dele foi glorificado, transformado. E assim também serão os nossos corpos. Amém? Deu para dar uma retrospecta assim rapidinho? Amém. Então vamos entrar na aula agora, a minha, né? Que são os glorificados na eternidade. Então a gente vai precisar fazer uma diferenciação rápida do milênio para a eternidade. Amém? Claro. São os glorificados na eternidade. Essa palavra diz sobre nós, amém? Sobre mim, sobre você. Terminado o milênio e inaugurado o juízo final, os santos estarão na tribuna. Vamos ler aqui Daniel 7, 9. Isso aqui, Daniel, né?
tendo essa revelação, essa visão. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Leiam comigo, uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Vamos degustar essa palavra? Continuei olhando. Ele teve essa visão para o tempo dele? Foi para o tempo de Daniel? Não? Foi para o tempo do fim, certo? E ali diz o seguinte: e o ancião de dias se assentou. Quem aqui está sendo referido como ancião de dias? Vocês não estão com esse versículo? Anotam, por favor. Anotam, por favor. Daniel 7, 9. Peço desculpas. 9 e 10. Anota aí. Às vezes acontece, né? Tá. Então, veja bem, essa visão de Daniel não foi para o seu tempo. Foi para o tempo do fim, tempo do juízo, depois do milênio. E ali ele via um ancião de dias. Quem era esse ancião de dias? Jesus. Se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, que representa glória, poder, autoridade, honra. Amém? E suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Então, nós, nesse momento, nessa tribuna, eu e você, a igreja, vai fazer parte. Nós vemos hoje a Suprema Corte, né? Formada, composta por pessoas ímpias, né? Pessoas que não são justas. Mas esse tribunal aqui é um tribunal de justiça, em que eu e você faremos parte desse tribunal. De uma Suprema Corte, não terá outras instâncias. É a última, é essa instância, é essa corte, é essa tribuna que a igreja vai ser honrada, fazendo parte com Jesus para julgar anjos caídos, demônios e seres humanos. Certo? Milhares e milhares o serviam. Então, ali ele tinha anjos servindo, tinha a igreja também cumprindo o serviço, e miríades de miríades estavam diante dele. Essa miríades e miríades é um marco de número, né? Muita gente, porque são as pessoas que vão ser julgadas. Assentou-se o tribunal, todo o tribunal se assentou, Jesus se assentou e nós, a igreja toda, meus irmãos, minhas irmãs, se assentaram e se abriram os livros. Gostaria de pontuar que aqui a igreja ela já tinha sido ressuscitada na primeira ressurreição, que é só para os santos. Ela já tinha sido glorificada e ela já tinha passado 1000 anos reinando com Cristo na terra. Reinando com Cristo na terra, como os sacerdotes, como príncipes e princesas, sacerdotes e sacerdotisas, cuidando das nações ao longo de 1000 anos. Terminado os 1000 anos, antes disso, meninas, nesse tribunal aqui é importante explicar o seguinte: na história escatológica nós temos 2 tribunais. Por que será que eu gritei? Alguém dormindo? 2 tribunais. O primeiro tribunal é o tribunal de
Cristo, que é quando dá entrada para o milênio. Nesse momento, a igreja ali vai ser julgada para saber se ela vai ser salva ou não? O que vocês acham? Não, ela já foi glorificada. Ali é para receber galardões, recompensas. É na entrada do milênio. Amém? Então, esse é o primeiro tribunal. Esse aqui é o tribunal do trono branco. Quem já ouviu falar? Esse tribunal, um dia eu pensei que eu ia passar por lá para eu ser julgada. Você pensava assim também? Alguém alguma vez pensou assim? Eu achava que sim, eu achava que era o Pai, mas não, a gente vai ver daqui a pouco que é Jesus que vai julgar, e eu achei que eu fosse julgada. Não. A igreja, quando você paga o preço da santidade, da adoração, do amor, fazendo a obra do Senhor na posição, posicionada com Cristo, servindo a Ele de todo o seu coração, e se você vencer, se você for assim até o fim, você será vencedor de Apocalipse. Ao que vencer, não tem vários prêmios? Se assentará no meu trono. Ao que vencer, regerá comigo as nações. Ao que vencer, vai receber um novo nome. Ao que vencer, a pedrinha branca. Não tem no Apocalipse? Várias promessas. Amém? Olha o combinado, gente. Quem tiver com sono, fica em pé lá atrás. Senão vocês vão saber quando eu der o grito que alguém dormiu. E eu combinei com vocês para dar a cotovelada. Não estou vendo ninguém dar cotovelada. Eu não gosto de ficar muito presa aqui não, mas vou ficar. Então, vamos lá, meninas. Lenice, posso descer? Posso? Tá. Hã? Eu estou na minha igreja, obrigada. Então, meninas, olha só. Então, aí agora a gente vai para o tribunal do trono branco. Você e eu, igreja, já salva, liberta, glorificada. Aleluia! Glória a Deus! Nós não vamos passar por julgamento. O julgamento que a gente passou, na verdade, não foi julgamento, foi a primeira tribuna, o primeiro tribunal, para receber galardão. Né? Então, queridas, agora nós vamos fazer parte da tribuna do lado do juiz. Quem é o juiz? Jesus. Deus deu toda a honra para Jesus julgar as nações, os perversos, julgar os demônios, sendo que a gente sabe que muitos já têm uma condenação. Mas é preciso ler os autos do processo, né? Só para dizer, o motivo de você ser condenado é esse aqui. E está condenado. E vai para onde? Lago de fogo e enxofre. Geena. Quem vai dar esse julgamento? A igreja e Jesus. Jesus e a igreja. Amém? Até aí tudo bem? Ok. Pode passar. 1 Coríntios 3:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O apóstolo Paulo ensinando para a igreja de Coríntios. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos caídos, né, os demônios? Quanto mais as coisas desta vida. Que contexto era esse aí? Os irmãos estavam em litígio. De repente tinha uma contenda, uma situação ali, e eles iam levar para o judiciário de Roma. Então Paulo chamou a atenção. Vai levar a situação nossa da igreja para o incrédulo, para o ímpio, para zombar de que a igreja não sabe resolver as mínimas coisas, as coisas da igreja. Se vocês vão julgar o mundo, como não sabe discernir e resolver as coisas entre vocês? Paulo ainda fala assim, fica com o prejuízo. Fica com o dano. Não é mesmo, Lídia? Bateram no seu carro, né? Você não está sentindo de Deus, você quer deixar para lá, né? Ela vai ficar com o dano. É Deus que está dando essa direção para ela, amém? Então, queridas, precisamos discernir isso. Nós, servos, precisamos resolver as pendências dentro da igreja.
para se extrapolar isso, é uma coisa muito séria. Tem que ser algo assim muito sério mesmo. O que a gente puder resolver no gabinete pastoral, se for preciso, ou entre um e o outro irmão, é o melhor, é o mais indicado pelo apóstolo Paulo, né, amada? Amém, pode passar. Aqui, João 5:22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quem vai julgar? Jesus. Mas ele vai julgar porque ele teve essa autoridade delegada pelo Pai para ser o juiz. Mas o Senhor Deus, o nosso Pai, ele é onisciente? Amém. Ele é onipresente? É. Então, ele vai se fazer presente ali, amém? Ele está em todo lugar. Então, ele vai estar ali também, presente com Jesus. Mas ele deu a honra ao Filho. O Filho pagou um preço alto e o Filho foi honrado por ele. Amém? Então, aqui, a gente está vendo lá a figura lá atrás, representando o Pai, que está presente em todo o tribunal. Tá? Os ímpios verão a Deus? Não. Carne não pode ver a Deus. Mas nós já seremos glorificados. Então, nós veremos ao Pai. Amém? Vou passar. Apocalipse 20:11. Olha só, gente, o trono branco. Vamos prestar atenção agora. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, devido ao poder que emanava dele. A gente viu lá no primeiro slide que tinha fogo, representando a glória, o poder, a autoridade, a honra. Fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, muitos livros. Amadas, a paz, queridas, graça e paz. Os livros. Esse julgamento é para a humanidade desde Adão, gente. Tem muita gente? Será que esse julgamento vai terminar em 1 mês? 2 meses? 3? O que vocês acham? Alguém arrisca? Em nenhum lugar da Bíblia fala. Mas a gente imagina que não vai ser rápido, né, queridas? Vai estar julgando. Caim vai estar aí? Vocês acham que ele tem chance de absolvição? Caim vai estar aqui. Matou seu próprio irmão. E muitos outros estarão aqui. Hitler vai estar aqui? Tem chance de absolvição? Por que não? Tinha que ir direto. Mas ainda ele vai ser respeitado. Ainda vamos ler, nós, a Igreja de Jesus, vai ler os motivos, que não foram poucos. Né? Vai ser condenado. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Que livro foi? Da vida! Amém? Livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Essa aqui é a ressurreição universal. Quem não ressuscitou na primeira, não é igreja, não foi glorificada. Amém? Dá um cutuco nela. Amém? E eu falei, hoje eu vou ficar tão quietinha na minha. Não está dando. Então, amadas, o livro também foi aberto. E a gente não vai poder aprofundar, até porque o foco nosso hoje é outro, tá? Mas vocês acreditam que o cristão, pode ter um cristão que foi reprovado? Muitos aceitaram Jesus, depois foram para Macumba. Aceitaram a Cristo, se posicionaram, andavam com Deus, ouviam Deus, faziam a obra de Deus e preferiram o adultério. Preferiram os prazeres da vida. Largaram Deus. Por isso o livro da vida vai ser aberto. Porque o nome dele foi riscado. E ele vai ter que tomar conhecimento. Por que ele está sendo julgado? Por que ele está sendo condenado? Amém? Isso no seminário nosso aqui é aprofundado. Tá?
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Alguém pode abrir para mim no versículo 14 desse mesmo Apocalipse? Quem achar primeiro? Versículo 14 do Apocalipse 20, a partir do 1. Quem achou? O microfone. Dê bem alto. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, nós vencemos a morte, certo? Jesus venceu e nós vencemos a morte. Amém? Eu preciso explicar isso a vocês aqui. No milênio, tinha morte? Para a igreja? Não. Mas para aquela nação que entrou no milênio, que não aceitou a marca da besta. Então, lá atrás, teve o tribunal de Cristo para a igreja, mas teve nações que entraram. Porque a Bíblia fala que nós vamos reinar sobre quem? Nações. Então, tem que sobrar alguém que não aceitou a marca. Porque quem aceitou a marca já está condenado. Mas quem não aceitou vai adentrar o milênio. Durante o milênio, morrer aos 100 anos é morrer jovem. Porque a longevidade vai ser muito grande. Então, quem morreu aos 100 anos, morreu uma criança. Aí ele vai ter que ficar dormindo no mundo dos mortos até a ressurreição universal, ao final do milênio. Tá? No início do milênio, quem foi jogado no lago de fogo e enxofre? A besta e o falso profeta inauguraram o Geena, tá? No início do milênio. Beleza. As pessoas que morreram, mesmo as más e perversas, porque no milênio, apesar de ser um reino de justiça e paz, vão ter pessoas que vão pecar. Vai ter maldição para aquelas que não obedecer, certo? Então, todas as pessoas que morrerem durante o milênio, que não é a igreja, que é a nação, ela vai para o Hades ou Sheol aguardar a ressurreição final, universal. Amém? Então, quando chega aqui essa tribuna, é para todas as vidas, todos os seres humanos que não eram igreja, que viveram antes do milênio e durante o milênio. Amém? E aí os condenados serão julgados lá no Geena, junto com quem? A besta e o falso profeta. Então, eles vão ficar lá. Mas está faltando alguém. Aí a missionária Josélia leu no versículo 14 que quem vai também para lá? A morte. A morte e o Sheol vão ser também jogados no lago de fogo e enxofre. E aí nós vamos entrar na eternidade, vivendo eternamente. Acabou a morte. Como, não sei se foi a Lenice ou a Luciana que falou, mataram a morte, né? A morte foi morta. Foi jogada no lago de fogo e enxofre. Amém? Vamos passar aqui outro slide. Aí aqui a gente está vendo o Senhor, né? O juiz, as pessoas sendo jogadas lá, condenados, né? E ali a tribuna mostra só o trono, mas vão ter vários tronos. A gente leu isso, certo? Ok, vamos passar. Então, amados, veja bem. Tudo já aconteceu aqui. Tudo isso já tinha sido escrito por Deus lá antes da fundação do mundo, já tinha um plano. Aqui a gente já está na finalização. Como igreja já fomos honrados, fomos glorificados. Cuidamos de pessoas durante o milênio, sobre as nações, e agora nós vamos adentrar a eternidade. Tá? Ainda tem coisas para acontecer. Vamos lá. Vamos ler comigo? 1 Coríntios 15, 24.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Hein? O que nós entendemos aqui? Ele vai entregar Jesus, o Rei dos Reis, que reinou durante todo o milênio. Jesus foi honrado? Foi. Antes do milênio, ele tinha sido honrado? Ele só teve a honra de se assentar à destra do Pai, amém? Mas na terra, ele foi honrado? A Bíblia fala que ele se assentaria no trono em Jerusalém, trono de Davi, seu pai. Ele se assentou? Não. Então, ele se assenta quando? No milênio. E ele reina. E a base do trono, do reino, do governo é Jerusalém. E a igreja com Cristo. Essa Jerusalém é a Jerusalém terrena, que Jesus reinou. Jerusalém terrena, repita, Jerusalém terrena, tá? Foi a que Jesus reinou. Porque agora nós vamos ver outra Jerusalém. Amém? Então, aqui ele entrega o reino ao Pai, né? Pode passar. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, todos os inimigos foram vencidos? Foram vencidos? Foram. Gente, a filmagem vai ficar horrorosa eu dando esses gritos, mas vocês estão me obrigando. Porque vocês não podem deixar de receber isso, essa palavra gloriosa, tá? Ó, quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, Yahvé, seja tudo em todos. A honra agora o Pai vai receber do Filho, ele entregando, já tudo resolvido. Pai, ó, besta, o falso profeta já está no Geena, os malignos, os perversos já estão no Geena, né? O Satanás que foi jogado no Geena no final do milênio está lá no Geena, que foi amarrado e jogado no Geena. E agora a morte. Já resolvi tudo, Pai. E ele vai lá e entrega o reino ao Pai. Que lindo, né? Amém? Próximo. A descida da Nova Jerusalém com o Pai. Como assim? No novo céu e nova terra. Meu Deus! Vamos ver como é que é isso, né? Ó, o novo céu e a nova terra são uma renovação de tudo. A palavra novo é kainos, o novo, que significa novo em qualidade. Não é mel, que dá a ideia de algo que não existia antes. E nem halos, que é algo que foi totalmente novo, assim, né? Ele foi criado, algo novo, né? Não é. A palavra que está no grego é kainos, que quer dizer renovado. Então, céus e terra serão renovados, restaurados. No milênio, já começou a restauração, amém? No milênio já começou. Os altares, os ídolos foram destruídos, né? A terra já começou, tanto que no milênio as frutas eram enormes, né? Por quê? Porque a terra, antes maldita, agora com Jesus no trono, ele começa a abençoar essa terra. E ali a restauração já começa no milênio. Amém, queridas? E nós vamos viver isso. As guerras acabaram. É porque hoje o seminário não é focado nisso, mas vocês venham em abril, depois nós vamos colocar nas redes sociais, que aí vocês vão aprender tudo, do início ao fim, tá? Sobre a escatologia. Mas aqui, queridas, esse novo céu e nova terra vai ser uma purificação.
uma transformação, mas daquela terra e daquele céu que já existiam. Deus não vai destruir. Não, o fogo que fala, se eu não me engano, em 2 Pedro, é um fogo, não é fogo de queimar e destruir, mas é um fogo de renovar, de restaurar, de purificar. Amém? E aí, aqui, Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aplauda o Senhor, amadas. Aplauda o Senhor. Coisa linda! Eu e você já estávamos incluídas nesse plano antes do mundo existir, meninas! Coisa linda! Eu e você fazemos parte de tudo isso. Nós vamos viver isso, não com esse corpício aqui, corruptível, como a Luciana falou, mas um corpo glorificado, incorruptível, cheio de poder, né? Voar, como nosso pastor ensina, passar pela parede, nada, não tem barreira. É um corpo como o corpo de Jesus, amém? É o primeiro, depois do Daniel. Lá no início da apostila. É 6. É 6, 2. 6, 2. 6. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui o seguinte, é bônus, anota o bônus aí, tá? Eu vou falar, você vai anotar esse bônus, que também não está na apostila. Olha só, desde a antiguidade, o Pai anuncia novos céus e nova terra, sabiam? Vocês já leram no Novo Testamento que Deus já tinha planejado novos céus e nova terra? Então, anota aí, Isaías 65:17. Diz assim: vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Isaías 65:17. Aí eu tenho 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo, para a gente ver que tanto no Antigo quanto no Novo. Isaías 66:22. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo. Que lindo! Com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Amém? E em Pedro, 2 Pedro 3,13, nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Amém? Por que eu fiz questão de compartilhar com vocês esses textos? Porque muitas pessoas têm resistência de achar que não vai ter um novo céu e nova terra. E eu quis compartilhar com vocês que Deus já falou disso no Antigo Testamento. E Deus usou Pedro para falar também do novo céu e nova terra. Então é fiel e verdadeira essa palavra, como o próprio Jesus falou. E nós não podemos desprezar. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e crer piamente que ela é verdadeira. Amém? 3:13. Bônus. Essa aqui já passou? Tá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nós precisamos tomar posse. Essa palavra é fiel e verdadeira. Não importa o que outro ser humano vai dizer. São palavras que estão na palavra do Senhor, que João viu, que Jesus falou. Então, é verdade. Amém? Pode passar. Apocalipse 21, 2 e 3.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aplauda o Senhor. O nosso Deus desce. O nosso Deus desce. Essa aqui é a palavra. Essa aqui é a verdade. Aqui, amados, a questão de deslocamento aqui, né? É a igreja que sobe para ficar com Deus, ou é Deus que desce para morar com a igreja? E aí? Vamos quebrar paradigma? O que a gente ouviu até hoje? Que a gente ia para o céu e ia morar lá eternamente. Mas o que a palavra de Deus diz? E não um filme, e não uma revelação de alguém, e não um livro santo, que é a Bíblia, diz que Deus, que a Nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, eis a tenda de Deus, eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará comigo e com você, igreja, e vai ser uma terra restaurada, purificada, transformada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E nós precisamos passar essa verdade para outras pessoas que ainda estão nos 21 séculos de engano. Deus está abrindo essa palavra hoje. E nós temos o compromisso, você que Deus te trouxe aqui hoje, que está sentada nesse banco, não é só para você ficar para você. Venha no seminário em abril, você vai aprender tudo. E você traga alguém da sua igreja, traga o seu pastor, traga os seus líderes. A igreja precisa aprender a verdade que foi escondida há muitos séculos pelo anticristo. Mas aprove ao Senhor abrir agora. Em nome de Jesus. Pode passar. Apocalipse 21, 10. Vai seguir outros versículos também. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A nossa morada, alguns dizem assim, a nossa morada, ela é no céu. Não, a nossa morada está no céu. Mas ela desce. A nossa morada hoje, a nossa pátria, está no céu, guardada. Porque ela só vai descer no tempo determinado. Depois que todos os inimigos forem lançados no Geena, forem vencidos. Aí a Nova Jerusalém desce. Se estabelece numa nova terra, num novo céu, nova terra. E não só a Nova Jerusalém desce, mas o Pai desce. O Pai que criou a minha, a tua vida. O Pai que tem um plano para nós que já estava escrito. Ele desce. Ele não vai ficar longe de nós. Ele quer estar comigo e com você, com os filhos amados. Então ele desce. A Nova Jerusalém desce. Ela vai se acoplar à Jerusalém terrena. Lembra que nós temos diferença? Tem a Jerusalém terrena, que hoje tem guerra. Mas vai vir a Nova Jerusalém. A nossa pátria que está escondida vai encaixar na Jerusalém, mas ela vai ser muito mais ampla, porque toda aquela extensão de terra que Deus prometeu a Abraão, Ele vai cumprir. Então ela é muito grande, como um continente, ela lança, vai para cima nos céus, ela é enorme, a Nova Jerusalém. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, amém? Então me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Leiam comigo, amadas, isso é muito forte. É o que está preparado para nós. É o nosso futuro.
É a honra que Deus tem para nós. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pode passar. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o berilo, o nono topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Salva de palma para o Senhor, queridas. Essa é a minha, a sua cidade, cidade de ouro, de pedras. Talvez eu e você nunca tenhamos visto uma pedra preciosa, verdadeira. E olha como vai ser a nossa cidade. Tantas pedras preciosas, o ouro, isso é para nós. E hoje estamos na presença do Senhor, vale a pena as lutas. Passa por luta, por perseguição, por aflições na carne. Passa por luta dentro da casa, com o familiar. Fica firme, fica firme. O que Deus tem preparado é muito forte, é muito grande. Vale a pena passar por tudo firme no Senhor, sem olhar para trás, sem retroceder, sem desistir, marchando, olhando para Jesus, olhando para a cruz, sabendo tudo que Ele pagou por nós e tudo que Ele vai nos dar. Nós vamos compartilhar o reino com Ele. Esse é amor que Deus tem para nós. Pode passar. Agora, queridas, porque o áudio visual, ele ajuda muito, né? A didática, para a gente poder... Agora a gente vai ver, para a gente ter uma noção maior. Nós lemos, né? Mas às vezes fica até cansativo, tantas informações. Agora nós vamos visualizar. Fiquem atentas na cidade que você vai morar. É a nossa cidade que Deus preparou e ela já está pronta! Ela está pronta! Ela vai descer no tempo certo. Então se regozija agora, em nome de Jesus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz de voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Amém. Pois a antiga ordem já passou. Quem estava sentado
para você, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será do lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardo, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz nem candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará,
eles reinarão para todo sempre. O anjo que disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não servem as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Proclamo a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja por todos. Amém. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar. Tudo que está aí na sua Bíblia é o que foi dito aqui. E é o que a gente tem que ficar com essa verdade. Amém? Então, aqui, irmãos, eu acho que a gente pode até passar, porque já foi dito no vídeo, né? A cidade não precisa de sol nem de lua, né? Então, me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra, a árvore da vida produz frutos de mês a mês. Não precisamos gastar tempo aqui, porque já foi dito no vídeo. Amadas, nunca mais. Esse é o último? Esse é o último? Nunca mais haverá qualquer maldição. No milênio ainda tinha maldição. Na eternidade não tem. Nela estará o trono de Deus e de quem? Do Cordeiro, o nosso Rei Jesus. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, e reinarão pelos séculos dos séculos, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Aplauda o Senhor, querida. É essa palavra que desde o início, dizendo que eu e você temos direito à realeza, porque nós vamos receber honra, trono, glória, coroa, toda honra tem para nós vamos viver, nós vamos tomar posse disso. Não deixa ninguém roubar isso do seu coração. A gente não vê essa pregação sendo feita, mas o Senhor levantou essa igreja e outras igrejas e agora tem levantado vocês não estão aqui por acaso, para aprender essa palavra e poder divulgar essa palavra e pregar essa palavra, amém? Vamos nos colocar de pé nessa hora, estamos encerrando, eu quero orar com vocês nessa hora, amém? Eu quero pedir para vocês virem mais aqui para frente, porque depois o pastor vai ter uma palavra, depois a gente vai tirar aquela foto, então se já puder, já ocupa aqui essas cadeiras, né?
Daqui a pouquinho vamos orar junto. Eu queria vocês bem pertinho de mim. Amém? Quem está aí atrás, vem aqui para frente. Ocupa os lugares aqui da frente. Tem cadeiras vazias. Vamos estar juntinhas. Pode sentar. Quando for para a foto, eu chamo. É só para já ficar aqui mais na frente. Tá? Ó, tem cadeiras aqui vazias. Amém? Ó, aqui também. Os irmãos estão lá atrás. Vamos orar? Vamos? E aí, queridas, como é que está o coração? Felizes com tudo que a gente tem para viver? Agora é obra, é trabalho. Galardão, a gente viu. Tanto o galardão quanto a iluminação lá do corpo é para quem está fazendo mais para o Senhor. Então, somos servas do Senhor. Precisamos trabalhar para Ele com amor, não por interesses. É consequência. Vamos fazer por amor e por gratidão. Amém? Vamos orar? Erga tuas mãos. Pai amado, Pai querido, Deus soberano. Senhor, eu fico tão constrangida com esse amor. O Senhor preparou tudo isso para nós, já está preparado, a cidade está pronta, está lá no alto, está no céu, Senhor. Mas ela não vai ficar lá, ela vai descer, porque o novo céu e nova terra vai ser estabelecido, Senhor. Os perversos vão ser condenados, os homossexuais, os pedófilos, Senhor, os adúlteros, os mentirosos, os idólatras, todos que cometem iniquidade, Senhor. Não terá mais assassinatos, o nosso corpo não será mais corruptível, tendo infarto, tendo AVC, tendo infecções, não, seremos glorificadas, faremos parte da realeza, Senhor, Deus, herdando o que o Senhor tem de melhor, porque fomos tuas eleitas, tuas filhas, tuas amadas, tuas herdeiras, Senhor, princesas do reino de Cristo no milênio, princesas de sacerdotisas da eternidade. Esse é o nosso futuro, é isso que o Senhor tem para nós, para nossa vida, Senhor, que possamos continuar de pé, santificando, nos santificando todos os dias, te amando, pedindo perdão e nos arrependendo se temos sido omissas, se não temos feito a tua obra com afinco, com dedicação, com diligência. Nós hoje queremos fazer um concerto contigo, Senhor. Queremos nos posicionar como obreiras aprovadas, como arautas do teu reino, posicionadas e alinhadas com a tua vontade, ouvindo a tua voz, vivendo no centro da tua vontade, Senhor, obedecendo a tua vontade. Quantas das vezes é difícil te obedecer, mas nós queremos, nos ajuda, segura na nossa mão, nos sustenta, caminha conosco, Senhor. Deus, obrigada por tudo que o Senhor nos mostrou nesse congresso. Desde quinta-feira, nós temos direito à herança. Nós somos herdeiras de um reino eterno, Senhor. Filhas do Deus Todo-Poderoso, que hoje não vemos ao Pai, não vemos a Jesus, mas um dia o veremos face a face. Um dia o nosso Abba Pai descerá do trono, estabelecerá o tabernáculo na terra, vai vir morar com a humanidade, a sua criação, os seus filhos, e nós estaremos com Ele dia e noite, vivendo em glória, com corpos transformados, Senhor, ajudando as nações, sendo um instrumento para a vida, Senhor, cumprindo o sacerdócio que o Senhor tem conosco. Obrigada pelo chamado. Obrigada. Nos ajuda, Senhor, a vencer as tribulações, as dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a continuar firme, constante e abundante na Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa eleição. Te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho. Te agradecer pela morte de Jesus naquela cruz, porque Ele venceu as trevas. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pelas Tuas intercessões. Continua intercedendo por nós. Não nos deixa cair, não nos deixa enfraquecer, não nos deixa desistir. Senhor, derrama uma unção de cura hoje, derrama um renovo, derrama vigor hoje, Senhor. Aquela
somos amadas do Pai, somos amadas do Rei Jesus. E hoje, a despeito de tantas lutas, nós fazemos um compromisso contigo. Queremos, Senhor, pregar a tua palavra. Queremos, Senhor, fazer a tua obra. Queremos anunciar o Evangelho de Jesus e o Evangelho do Reino. Abrir o entendimento da noiva que se encontra dormindo, Senhor. O tabuleiro geopolítico está se movendo. Os sinais estão aí. Em breve, Maranata, o Senhor volta. E nós precisamos estar anunciando para a igreja, para despertar os que dormem, para levantar os que estão caídos e fracos. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse hoje da tua força, da tua graça e nos posicionamos como arautos da última hora, como boca profética para esse tempo, Senhor, para anunciar a tua palavra. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Chamar o nosso pastor agora, nosso mestre, que Deus tem usado nesse tempo, como instrumento aí para anunciar o Evangelho do Reino. Pastor. A paz do Senhor, amadas. Algumas irmãs eu conheço, né? Outras estão me vendo talvez pela primeira vez. Nós temos esse ministério já há mais de 20 anos, anunciando essas coisas, essas grandezas. De graça recebemos, de graça damos. Esse congresso em especial foi só para mulheres, apesar dos jovens varões que estão ali, ó. Os 3 varões que estão ali, que estão no apoio, né? É a equipe de apoio. Mas é um trabalho feito para as mulheres, né? Então, eu creio que esse ângulo é pouco falado, não é como já foi dito nesse seminário. Às vezes as mulheres, por causa da leitura da palavra, não percebem que estão incluídas naquele texto, porque a linguagem é patriarcal. É sempre focado no varão, no homem, é sempre dito assim, homem e quase nunca mulher. Mas vocês viram nessa maratona de 3 dias que as mulheres estão inclusas na bênção, são eleitas da graça e têm os mesmos direitos em Cristo Jesus. E tudo que foi revelado aqui é para vocês. Assim como é para os homens, é também para vocês. Aquele que perseverar, que foi até o final, não perde a sua coroa. Então, todas vocês têm direito a uma coroa na cabeça. Amém? Isso não é massagem do ego, não. Isso é verdade de Deus. A coroa da justiça, da incorruptibilidade, está reservada a cada um de vocês que perseverar até o fim. Então, vamos cantar mais um cântico para encerrar. Cadê a irmã Tânia? As irmãs? Fica de pé, eu quero abençoar você depois desse cântico, tá bom? E a gente encerra esse congresso. É o primeiro. Agora, em abril, na primeira quinzena de abril, estaremos fazendo seminário do Reino, dando os fundamentos de tudo isso que você viu. Você viu, na verdade, até uma palavra mais avançada. Mas nós temos uma base para essas promessas todas e vamos mostrar essa palavra em abril. Aí pode trazer os maridos, viu, irmãs? Hoje é só de varoa. Mas depois pode estar aberto para todo mundo. Traz filho, traz todo mundo. Nós vamos convidar vocês, fizeram uma fichinha, vamos convidar vocês para esse seminário. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho para encerrar. Glória a Deus. A vitória daquele que o contempla, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adora, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir
ou por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã aqui presente, incluindo aquelas que já saíram, né? Eu sei que tiveram outras irmãs aqui antes do almoço, todas que começaram na quinta ou entraram depois. A tua porção ninguém pode tomar, não é? Atenção a Maria, escolher a boa parte. Não se agitaram como Marta. Tem Marta aqui também, viu, irmão? Mas é aquela Marta da Bíblia, né? Não é Marta, não é você não. Vocês pararam para ouvir, isso é tão importante. O que o Senhor depositou no seu coração, o diabo não pode tirar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram. É para gerar fé nisso tudo, irmãos. Irmãs, costume, viu, irmãos? Eu quero abençoar a vida de vocês nesse fecho, declarando a bênção do Senhor sobre as perseverantes. Quem puder, erga a sua destra aí, a sua direita. Pai Santo, louvado seja o teu nome, por esses dias em que a tua palavra fluiu como um rio neste lugar. Rio de água viva, fluiu do interior das tuas eleitas. Tu tens abençoado essas mulheres, Senhor. Tu as elegeu antes da fundação do mundo para serem co-herdeiras com Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, que tem despertado o coração delas para o estudo da tua santa palavra, que nos revela o teu reino, que nos revela os teus planos eternos para as nossas vidas. Bendito seja o Senhor que renova a fé no coração das eleitas. E essa palavra não pode ser tirada. O inimigo não tem direito nem poder para remover a palavra que foi semeada, que foi revelada aos corações. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, a tua bênção. A tua bênção repouse sobre as tuas eleitas. Cada uma das ouvintes desses dias, todas que participaram desse seminário, sejam abençoadas, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Senhor, agora quando elas vão para os seus lares, que a palavra continue no coração, gerando vida, gerando fé, gerando ânimo, em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas eleitas, Senhor, que elas possam sair daqui para abençoar outras vidas, multiplicando a tua palavra sobre a face da terra. Nós as abençoamos da tua presença, meu Deus, essa igreja que recebeu essas irmãs, essas visitantes. Eu te agradeço pela vida das preletoras, Senhor, que
que trouxeram a palavra, os vasos que o Senhor separou para transbordar conhecimento de Deus ao coração das eleitas. Que a tua bênção repouse sobre todas, em nome de Jesus. As irmãs que ajudaram nos bastidores, que ajudaram no suporte, os varões que ajudaram aqui também, Senhor, em nome de Jesus, que essa obra seja para eles galardão acumulado para aquele dia. Eu clamo, meu Rei, que a tua poderosa palavra continue abençoando o coração das tuas eleitas. Continua abençoando, meu Senhor Jesus. Tu és o alfa e o ômega, com o princípio e o fim. Tudo é em ti, o sim e o amém de Deus. Nós cremos, Senhor, por isso confirmamos agora a bênção do Senhor sobre a vida de cada eleita. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, glorificam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amadas. Estão despedidas. Tem o quê? Ah, tem a foto das formandas. Ah, é? É, tem